Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Lumen, Expansão da Consciência. E estamos hoje com uma psicóloga, uma pessoa muito querida, Leônia Queiroz, que vai trazer um tema que está realmente dentro do cotidiano, ou seja, a ansiedade. Tem muita gente sofrendo por conta da ansiedade e não sabe direito como sair. Então, o tema dela vai ser curando, ou melhor, como domar a ansiedade. Já ia modificando o tema, mas como domar a ansiedade. Então, seja bem-vinda, Leônia. É com você, viu? Fique à vontade. Ok, vou ficar à vontade. Muito obrigada pelo convite, Gerardo. Não tinha problema se você mudasse o tema, a gente se virava, viu? Então, vou me apresentar, como ele falou, sou Leônia Queiroz, né? Sou psicóloga, trabalho com a psicologia transpessoal, também tenho formação em yoga, dou aula de yoga, né? E é isso, trabalho lá no Núcleo de Expansão da Consciência, na Clínica Lumen, faço parte da equipe, né? E aí a gente vai falar sobre esse tema, né? Esse tema que acredito que hoje em dia, né, pelo menos no consultório, é o que mais a gente vê. São pessoas que chegam com problemas de ansiedade, né? Tenho recebido muito essa demanda. E às vezes é uma ansiedade que gerou uma depressão, é uma pessoa que está com síndrome do pânico, é uma pessoa acelerada, que somatiza muito, né? Somatiza, de repente tem dores de cabeça com frequência, enxaquecas, enfim, tem problemas de pele, né? Que não adianta só o tratamento do dermatologista, ele mesmo que encaminha a um psicólogo. Então, são problemas, às vezes, que a pessoa não entende que pode ser um processo que está ligado também à ansiedade, né? Embora a ansiedade, é importante começar diferenciando, né, que existe a ansiedade e o sentimento que é natural, né, a gente tem que ter realmente, ele impulsiona a gente para a vida, é importante, né, como também faz com que a gente corra da morte, né, faz com que a gente fuja. Então, a ansiedade é importante, né, como também tem o anseio, né, também, que é importante a gente ter ansiedade boa, né, que é aquele anseio bom, de a gente, às vezes, tá, o Gerardo outro dia até falou aí numa palestra dele, né, sobre isso, e aí ele falou, quando a gente está esperando o namorado, o marido, né, e a gente fica naquele anseio, né, quando a gente vai fazer uma viagem, então existe ansiedade boa e é importante. Agora, quando ela se desequilibra, quando ela começa a afetar o seu desempenho, né? Seu desempenho durante o dia, você começa a faltar ao trabalho, você começa a não acreditar mais em você, começa a ficar tão ansioso a ponto de não querer mais sair de casa. Então, existem algumas nuances, né, que a gente vai observando enquanto profissional, que a ansiedade vai se tornando um transtorno, né, um prejuízo para a vida. E aí é importante a gente observar isso. Outra coisa, às vezes a pessoa tem um vício e não sabe, mas por trás tem um processo de ansiedade muito forte que já virou patologia e ela não sabe, né? Como, por exemplo, beber constantemente, o alcoolismo, a pessoa que gosta de fumar e não consegue parar, às vezes quer parar, mas não consegue. Então, isso aí tem um processo de ansiedade disfarçado, muitas vezes. Como a pessoa que vive somatizando, vive adoecendo, né? Pode sim, pode ter a ver com a ansiedade, que já pode ser um transtorno, né? Enfim, então a gente tem recebido muito essa demanda, por isso que a gente está aqui conversando, né, sobre como domar a ansiedade, que eu vou falar um pouquinho lá na frente sobre isso. E aí tem todo um contexto de vida, né, da atualidade, né? A gente vive no momento onde as pessoas não podem parar, são tidas como preguiçosas se parar, se diminuir o seu ritmo de vida, né? Porque na sociedade a gente tem que estar sempre produzindo, né? Uma sociedade de competição, né? Do não é mais, a gente não vê os valores,
que antigamente se via, né, em família, parar para comer todos reunidos na mesa, enfim, aí veio a tecnologia, então, né, que a gente não pode mais, a gente nem levanta para ligar uma televisão, é no controle. Então, assim, isso vai fazendo com que a nossa energia fique muito parada, os anseios também com relação ao que eu falei de uma sociedade competitiva, né, que os valores estão distorcidos. Então, tudo isso vai formando uma pessoa que futuramente pode desenvolver vários transtornos de personalidade, transtornos mesmo de doenças físicas, mental também, enfim, emocional. E aí, o que é que a gente vê mais nesse processo? Então, devido a isso, o que é que acontece? É como se fosse uma onda. Outro dia uma cliente me falou, e aí eu pensei em trazer para vocês, é como se fosse uma onda gigante e todo mundo, toda a sociedade correndo. É a sensação que ela disse que tinha com relação à ansiedade, que ela não sabe de quê, é como se fosse um perigo constante. E aí acorda no meio da noite, né, que a gente escuta muito isso, com ataque cardíaco, uma falta de ar, né, um sufocamento, um pensamento constante, eu preciso dar conta, e às vezes não sabe de quê, muita exigência. E aí a gente perdeu essa coisa do parar, do contemplar, de estar em família, como eu falei. Aí vem outros valores, né? A gente perdeu o sentido do ser, por que que a gente está aqui na Terra, por que que a gente faz uma família, tem filhos, né? E o sentido também de cooperação com o próximo, né? Que aí exige o autoconhecimento, exige uma espiritualidade, exige também o amor, a fé. Onde estão esses valores, essas virtudes? Né? Estão perdidas. E aí eu vendo também em um livro, né, um livro do Lia, é um psicólogo americano, Lia, e ele fala o seguinte, o nome do livro é Não Seja Ansioso, é mais ou menos isso o nome do livro. E aí ele fala o seguinte, que crianças, ele fez um estudo e ele falou, né, que crianças às vezes se tornam adultos ansiosos justamente pelo ambiente também familiar, né, onde os pais se conversam muito sobre o financeiro, preocupados, onde exige da criança disciplina em vez do brincar, né, do relaxar. A gente vê hoje em dia crianças aí fazendo mil e uma coisa, inglês, escola, esporte. Ah, mas tem muita energia esse menino, bota para fazer um monte de coisa. Mas cadê o tempo com os pais, né? Cadê o tempo individual, né, de cada criança com o seu pai e sua mãe? Eles precisam disso, né? E outros, eles não precisam ser colocados nesse estresse do mundo, né? Existem formas de plantar mais outros valores hoje em dia diferentes, né, dessa correria toda. Então, assim, é importante zelar por essas crianças para que no futuro não adoeçam tanto, né? Outra coisa importante também é uma sociedade adoecida que a gente está vivendo, né? Então, assim, o que é que a gente pode fazer, né, para melhorar isso? Bem, primeiro é importante saber que tem certas coisas que influenciam também para que a ansiedade ela se torne um problema, né? O estilo de vida também influencia, doenças também, doenças que surgem, como problema de tireoide, às vezes surge, né? E também, às vezes, perdas. Então, tem vários fatores que fazem a gente ficar com ansiedade elevada também, que é preciso olhar para isso, além de todo o estilo de vida e a questão da sociedade que a gente está inserido. Lembrando que a genética, hoje em dia a gente já sabe com a epigenética, né? Depois pode ser outro assunto que a gente vai trazer aqui no canal, né? É 30% apenas. Então você tem como se melhorar, você tem como explorar essa força interior, essa parte sua sábia, né? E agora para isso é preciso realmente se conhecer, procurar saber o que está havendo com você, parar um pouquinho, buscar ajuda profissional também, né? É importante parar e não deixar que, eu estou ansiosa hoje, eu tive uma crise, vou deixar para lá, a minha vida está muito acelerada. Uma hora você vai adoecer se a sua vida está acelerada. Então, se você não quiser tornar isso um transtorno, algo
que vai parar a sua vida, o ideal é você ir desacelerando agora. E para isso a gente vai falar como domar, né, essa ânsia toda, que às vezes é uma mente acelerada, começa assim, né, uma mente acelerada, que não consegue parar para dormir, para relaxar, não consegue parar durante o dia, principalmente as mulheres, gente, né? A vida doméstica, de cuidar de casa, casamento, trabalho, filhos. E aí é importante, a gente vê muito, é importante ter pequenas dicas que fazem total diferença nesse processo. Eu falei aqui das mulheres, mas os homens também hoje em dia, assim como as mulheres foram trabalhar lá fora, os homens também estão dentro de casa, né? Passando por essa coisa de cuidar do filho também, de ajudar em casa com as mulheres. Mas, enfim, e aí existem coisas simples, como, por exemplo, prestar atenção na respiração, né? A respiração é uma forma natural, né? Mais barata, que vai fazer também vai beneficiar todo o seu corpo como um todo, não só na parte de controlar as emoções, mas no fisiológico, vai oxigenar mais seu cérebro, vai melhorar, se você tiver problema de pressão, melhora também, melhora seu sono, concentração. Então, é uma forma muito simples, que aí, às vezes, a gente explica a técnica, mas as pessoas não praticam, né, quem escuta. Então, a técnica da respiração é simples e às vezes as pessoas não acreditam, mas funciona muito e já é comprovado, né? Então, dá uma pausa na respiração, pode até perceber como é que está a respiração, coloca a mão no peito, percebe, coisa simples para iniciar. Porque é através da respiração que a gente pode controlar o sistema nervoso, né? Porque o sistema nervoso, ele é autônomo, a gente não controla. Mas a respiração é um método natural que, quando a gente controla, né, e tenta manejar o ritmo, a gente ativa lá o sistema nervoso parasimpático, né? Porque quando a gente está muito ansioso, está muito afobado, está com medo, a gente está aí no sistema nervoso simpático, né? E aí não tem como controlar, só a gente conhece com medicação, né, com calmante. Mas uma forma natural é a respiração. O próprio corpo, ele é sábio, né? Às vezes a gente respira fundo, então o corpo está sinalizando que a gente precisa levar mais oxigênio. E aí é uma forma natural de controlar esse sistema nervoso. Serve para controlar a ansiedade já traz o medo, a raiva. Então são processos que são, como é que se diz, sentimentos que estão juntos, né? São irmãos gêmeos. Então, um processo de medo por trás tem muita raiva, né? O processo de ansiedade traz esses dois, né? Então, é importante também, nessa questão da respiração que eu estava falando, você perceber o que está sentindo. E ativar também a questão da paz. A respiração, ela traz essa paz, mesmo na tempestade, desculpa, de sentimentos, né? De nervosismo. Quando você respira, você traz um momento de paz. Então, você consegue observar melhor o que está vendo com você, né? Então, primeira coisa também, eu digo até que é antes da respiração, é você aprender a ter pausas durante o seu dia, né? E essas pausas, elas podem ser até no momento de você aproveitar um banho, tomar um banho com mais pausa, mais atenção plena naquilo que você está fazendo, comer, mastigar mais, sentir o sabor da comida, parar um pouquinho com um amigo durante o dia e tomar um café, ou sozinho mesmo, né? Porque você pode ser o seu próprio amigo. Se permita. Contemplar a natureza, que a gente tem uma natureza linda aqui em Maceió, né? Então, para as pessoas que moram em Maceió, contemple a natureza, observe mais. Isso tudo vai fazer você desacelerar e ter mais consciência naquilo que você sente e, consequentemente, mais controle. Lembrando que é importante a gente não negar o que sente, porque quanto mais a gente nega, mais aquilo se torna muito forte, mais a gente é tomado pelo sentimento. Então as pessoas chegam logo dizendo: Leone, eu não quero sentir isso é muito ruim. E gente, é terrível. Mas assim, não dá para matar,
é necessário sentir, porque o corpo está pedindo, tem algo dentro de você que não está legal. Então, quando vem o medo, quando vem a ansiedade, quando a gente somatiza, é um sinal de alerta para que a gente veja o que é que está havendo, o que é que eu preciso mudar. E às vezes a gente é cabeça dura, né? Às vezes a gente não quer parar para observar, mas aí, ó, a lapada vem, né, de uma forma muito cruel. Então é preciso também sentir, sentir as emoções, mesmo que elas não sejam agradáveis. E aí a gente fala de educação, de manejo emocional, né? E aí, naquela contemplação que eu falei da paradinha, pode parar para sentir, chorar, conversar com você mesmo, né? Um momento de reflexão também. É importante a gente parar e identificar o sentimento, mesmo que seja duro. Lembrando que não vai durar muito tempo, né? O sentimento ele vai e volta. A gente passa por vários sentimentos e pensamentos ao longo do dia, a gente não vai morrer por causa disso. Se você não costuma parar para sentir, é provável que você um dia exploda, né? Através de uma doença física ou emocional mesmo, mental, né? Porque corpo e mente estão ligados. E aí falta esse contato com a gente mesmo, né? De se permitir se observar, se conhecer, parar. Então, assim, hoje eu estou falando um pouquinho da pausa sagrada, que é importante para domar a ansiedade, da respiração, que é uma forma simples, né? Um relaxamento que também é super importante e é fácil de fazer, só que às vezes as pessoas falam, né? Eu percebo. E a gente entra no automatismo também, de não parar, não pode parar, né? A mente está a mil, e aí tem que dar conta de tudo de uma vez. E aí tudo entra em curto-circuito quando a gente não tem esse, como é que se diz, esse costume de relaxar. Por que não? Né? Por que não? Deitar um pouco, relaxar o corpo, né? Pegar um solzinho. Então é importante essas pausas com relaxamento, respiração e entender as emoções. E aí a gente pode partir para um processo de autoconhecimento, de psicoterapia, né? E, bem, eu não vou dar muita técnica, né? Senão vai ficar uma coisa cansativa. A gente está falando em como domar a ansiedade, e eu estou trazendo coisas simples e natural, tá? Importante também que quando você não consegue domar sozinho, procure logo um profissional, né? Psicólogo, psiquiatra, e veja que nível está a sua ansiedade, se está lhe fazendo mal. Procure ajuda, melhor coisa. Mas, se você não quer tornar isso um problema e uma patologia, comece a praticar coisas simples, né? Lá no nosso site, no Instagram, tem várias dicas da Clínica Lumen, no meu mesmo, Leônia Queiroz, porque eu tenho me voltado muito para a questão da ansiedade. Então, lá tem várias, no caso, meu Instagram, várias dicas. No meu Instagram é Leônia Psicóloga. Tem várias dicas, vídeos de como exercitar essa respiração, né? Então, comece já a parar. A atividade física também é legal para extravasar, para você sair da mente que está pensando e centrar. Quando a gente faz força no corpo, né? Então a gente vem para o presente. E também a gente está ativando a questão de hormônios, hormônios do bem-estar, do prazer, do relaxamento. Então são coisas simples, não custa tentar fazer uma dessas coisas aí, né? O que mais? Gerardo, quer fazer alguma pergunta? Léo, você falando, eu me lembrei que é muito comum as pessoas dizerem que a coisa mais importante é ter saúde, né? Colocam saúde em primeiro lugar. E depois da saúde é dinheiro no sentido do emprego, né? Que é através do emprego que se ganha o dinheiro. Então, são duas coisas
que não dão segurança. Por exemplo, saúde, a qualquer momento pode ir embora, né? Emprego, a qualquer momento pode se perder ou a pessoa não ter mais condição de exercer. Então, quando a pessoa coloca a sua segurança em algo que não lhe dá esse suporte, porque é imprevisível, como saúde, como emprego, né? Como a questão do dinheiro, como trabalhar isso, né? Como ajudar a pessoa, porque a pessoa que assim pensa, ela vai viver, de certo modo, ansiosa, né? Porque hoje tem saúde, amanhã pode não ter. Hoje tem um emprego, amanhã pode não ter. Então, como trabalhar isso com essas pessoas? Aquilo que eu estava falando, né? Você falando aí, me vem aquela questão da sociedade, né? Do ter, né? Do Isso. ter saúde, meio que está muito no externo, não está no interno, né? E aí é um caminho que realmente pode acontecer e a pessoa pode sim desenvolver essa segurança nela mesma, né? Em algo maior que ela, por exemplo, também, né? Um sentido maior de vida, um propósito, né? Por que que eu estou aqui também? Porque também isso remete muito ao vazio existencial. Às vezes a pessoa chega num nível financeiro, né? Eu conheço uma pessoa que chegou no nível financeiro antes dos 30, tem muito dinheiro, mas adoeceu, e aí está gastando o dinheiro todo, né? E não descobriu o que tem. Eu atendi uma pessoa assim, super jovem, um rapaz. E aí, agora, ele está rodando o mundo não, que eu acho que ele só foi até São Paulo, né? Mas está rodando aí o país para tentar achar a saúde que ele perdeu, né? E na cabeça dele não tinha isso, do interno, de se voltar, e tanto que ele não ficou muito tempo no processo, né? Ele não tinha espiritualidade, né? De procurar um sentido maior, de descobrir realmente, porque meio que se frustra, né? A pessoa chega numa idade, antes dos 30, é bem sucedido, de repente adoece, não vai ter como utilizar tudo aquilo, né? Então a vida é uma pegadinha, não existe controle, né? Você falando de dinheiro, outro dia eu lembrei também, eu atendi uma pessoa que tem uma condição, né? Ganhava muito bem, né? E ele vivia com medo de não conseguir ter dinheiro. E ele falava muito, ele culpava os pais, né? Porque meu pai e minha mãe têm esse padrão, né? Tinha que se segurar em algo externo. Então, eu acredito que tem que trabalhar muito, né, o seu interior, porque a vida não existe, é como o mar, né? Não tem cabelo não para a gente se pegar. E aí é um caminho, porque a gente vem de uma sociedade, vem de uma família que prega isso o tempo todo. É um condicionamento, né? Então é um caminho de autoconhecimento, de busca espiritual, né? De estar cada vez mais ligada a algo maior, a Deus, né? Se você acredita em Deus, mas a algo muito maior que você, porque de uma hora para outra as coisas podem acontecer. Então, é ver o que importa na realidade, né? Porque se a gente for olhar direitinho, dá para viver, né? Dá para viver, digamos. Tem gente que vive aí com um salário mínimo, tem gente que vive uma vida simples e é feliz. Tem até um documentário no Netflix, que esse documentário é Rap. Rap como se escreve mesmo, Happy. E aí trazia uma pesquisa, parece, se eu não me engano, de 25 anos, em Harvard, fizeram uma pesquisa, e aí mostrava em cada país, inclusive mostrou aqui um surfista no Brasil, na Índia um cara super simples, morava num local super simples, que para a gente aqui seria uma favela, e o trabalho dele era carregar as pessoas puxando um carrinho, né? Na Índia tem, não sei o nome do carrinho agora, é como se ele carrega uma carruagem que as pessoas vão sentada na Índia e muito feliz da vida, né? Muito feliz da vida com aquilo. E para ele a casa dele era muito bonita, porque não tinha a vista era linda, ele dizia que a vista era linda, porque não tinha portas. E a gente olhando, ele disse, nossa, que pobreza, mas ele via a paisagem, ele via algo maior naquilo. Ele
tem uma felicidade. Então, esse documentário era mostrando pessoas felizes em cada ponto do mundo, né? E o que era felicidade para aquelas pessoas. Muito interessante. Né? Então, existe aí, até nessa pesquisa, existem pontos como, por exemplo, mudar a paisagem mental, né, para ativar, procurar um sentido maior, né, de vida, ter mais positividade, enfim, quem quiser assistir tem lá o documentário muito interessante. Mas a espiritualidade, né, de você acreditar em algo maior, que é o que a gente vê na sociedade, a questão do vazio existencial, independente da classe econômica, né, da saúde. Tem gente que não tem muita saúde, digamos, perdeu um braço, né, ou não anda, e é uma pessoa super feliz, né? Enquanto tem outras que têm um físico lindo, mas vive deprimida, né? Está em quadros de depressões profundas. Respondi, Gerardo. É verdade, né? Respondeu. Acrescente, se quiser também, por favor. Não, você falou o que era para ser falado, né? Porque realmente isso é verdade. Quanto mais a gente se apoia naquilo que é transitório, é efêmero, não é? Maior é a insegurança que a gente experimenta. O que não é efêmero são os valores que a gente pode desenvolver internamente. É aquilo que realmente pode nos proporcionar segurança, né? Firmeza. Quando eu falo segurança e firmeza, não é que o tempo todo a gente vai estar se sentindo seguro e firme. Né? É a gente poder administrar as oscilações, a habilidade da gente poder navegar as ondas que a vida proporciona, né? Como a sua paciente que disse para você que sentia como se estivesse à frente de uma onda e a onda chegando e ela tendo que correr e todo mundo tendo que correr, né? Como se isso a qualquer momento fosse acontecer. Deve ser muito ruim viver desse jeito, né? Que é semelhante ao sentimento de apreensão que você estava falando, né? Isso, a sensação de que a qualquer momento algo ruim vai acontecer. Que é a realidade da vida, né? A qualquer momento, qualquer coisa pode acontecer. E como a gente é muito seletivo, a gente só quer aquilo que proporciona bem-estar, alegria, contentamento, né? E por aí afora, o que destoa disso incomoda. E como a gente sabe que não é só alegria, bem-estar, contentamento, felicidade, etc., né? Vem um sentimento de apreensão que, pelo menos por enquanto, faz parte do cotidiano do ser humano. Né? Mas aquela ansiedade enorme, como você bem falou, ela pode ser superada, pode ser transformada. Agora, você não falou, né? Você coordena grupos, né, de treinamento na área da ansiedade e seria interessante você falar um pouco sobre esses grupos. Sim. Então, a gente está hoje, acho que acredito que na quarta ou quinta turma, né? Desde 2018, que eu comecei a fazer grupos presenciais, e aí veio a pandemia, a gente fez online, e esses grupos a gente fala muito sobre ansiedade, né, sobre os sentimentos que estão por trás também. São aulas onde a gente debate e onde a gente aplica técnicas, né? Então, cada grupo tem um formato diferente, né? E hoje, ainda mais diferente. Hoje a gente está prezando muito pelas técnicas. Recentemente eu abri uma turma e vou ficar sempre abrindo turmas, podem ver lá no Instagram da gente, porque é um tema que tem que ser trabalhado, tem que ser vivenciado. Eu estou sempre buscando estudar, me aperfeiçoar, para trazer o melhor, né? Então, é uma forma onde a gente também vai se ver, geralmente são 3 meses, onde a gente se vê uma vez na semana, né? E em grupo é muito especial, porque a gente vê que aquilo que a gente sente não é só a gente que sente, não é algo do outro mundo, né? Todo mundo compartilha da mesma coisa. Inclusive, teve até um exemplo interessante, Gerardo, de uma pessoa que ela
teve síndrome do pânico, crise, mas ela estava até equilibrada. E aí ela estava fazendo um curso de pós-graduação em Aracaju e tinha que ir de ônibus sozinha. O marido dela não podia levar ela. E ela estava em grupo. E aí foi tão legal, porque o grupo deu esse apoio para ela viajar sozinha. Ela aplicou as técnicas. Quando chegou lá, ela avisou para o grupo deu todo um acompanhamento para ela. E ela conseguiu viajar sozinha de ônibus, né? Usando as técnicas. É claro que ela não estava em crise, ela já estava equilibrada, mas ela foi pega de surpresa para viajar sozinha, ela precisava ir para pós. E é tão interessante que isso tem o quê? Uns 3 ou 4 anos, logo quando eu iniciei. E ela está de volta agora nessa nova turma, dando depoimento dela, né? E, inclusive, ela está num momento de crise, né? De ansiedade, e ela voltou para o grupo para ter esse apoio também do grupo. Então, assim, a gente treina as técnicas semanalmente para aplicar em casa. E a gente vai entendendo coisas, como a gente falou aqui, espiritualidade, importância de ter espiritualidade, da força de vontade, das pausas, da meditação, né? Eu nem falei do yoga. Leva algumas técnicas de respiração do yoga também. Então, assim, né? A gente vai se ajudando em grupo. Muito interessante. É isso aí, Léo. Então, para vocês, né, acompanhem o Instagram, tanto o Instagram pessoal da Leone como da Clínica Lumen, que aí vocês vão ficar sabendo desses grupos que ajudam bastante no processo de compreensão e transformação, né, da ansiedade, é a superação, ok? Bom, Léo, vou Então, muito deixar um tempo obrigada. aí para você despedir do pessoal. Ok, muito obrigado, pessoal, né? Espero ter ajudado de alguma forma ou despertado algo aí, né? Esclarecido. E obrigado, Gerardo, também pela oportunidade. Estamos aí juntos, trazendo temas diferentes a cada semana. Muito obrigado, Gerardo. Fica com Deus aí, pessoal. Ok, foi um prazer, Leônia. A vocês todos um abraço grande e espero encontrá-los no nosso próximo vídeo. Um grande abraço a todos. E não se esqueçam, aqueles que ainda não são inscritos, de se inscrever no canal, ok? Tchau, então, e até o próximo.